Marcelo da Silva Raunsel, sou professor da Estadual de Santa Catarina. Pesquiso na área de jogos sérios, na computação e na engenharia elétrica. Por que um jogo sério ainda é chamado de jogo? Porque talvez isso não deprecia pelo fato dele ser sério, mas ainda é um jogo. Então, isso é uma grande discussão, tanto é que na Europa não chamam mais de jogos sérios, são jogos com propósitos. E é que isso veio dos Estados Unidos, teve uma iniciativa e um livro, 1972, que definiu esse nome, jogos sérios. Mas sérios não seria no sentido de não ser divertido, mas de que tem um objetivo sério. E aí foi ficando e, assim, o termo mais correto não seria esse, mas é o termo que todo mundo conhece. Então, tu vai nadar contra a correnteza, né? Então, vamos usar o termo, fica mais fácil, porque a interlocução com quem precisa saber do jogo vai chamar de jogo sério, tu vai buscar por jogo sério. A gente chama jogo educacional, extra game, aí já talvez a pessoa não esteja procurando aquilo, mas se ela procurar jogo sério, vai encontrar os jogos sérios que a gente faz. A trilha derivou de qual outra e por que ela mereceu ser uma trilha única? A trilha de educação, ela migrou de um estudo que foi feito em relação à trilha da cultura, e a gente percebeu que tinham vários artigos, tanto na trilha da cultura quanto na trilha de arte e design, que tinham muitas propostas de jogos, de sistemas e muita discussão sobre a questão dos jogos na educação. Então, em um determinado momento se encaixava num, se encaixava no outro, e em outros momentos não se encaixava muito bem, nem num nem no outro. Então a gente decidiu, já que está tendo bastante quantidade, tanto numa linha quanto na outra, vamos criar uma outra linha onde todo mundo consiga se contemplar de maneira mais clara, né? E aí fazer um fórum de discussão mais específico. A trilha de educação ela contempla o desenvolvimento de jogos voltados para a área da educação, entenda a educação num aspecto bem amplo ali, né? O desenvolvimento de jogos, o uso dos jogos. Então, imagino que já tem jogos prontos, agora vamos ver como é que se usa isso. A questão da avaliação, usar os jogos para a avaliação, ou ainda avaliar se os jogos podem ser usados, ou como podem ser usados para a área da educação. Então, tu vê que é um espectro bastante grande que envolve a aprendizagem também, o quanto que o jogo promove aprendizado, como é que eu avalio o aprendizado usando um jogo, como é que eu insiro um jogo dentro de um processo pedagógico maior, como é que o professor usa um jogo no seu dia a dia, como é que um professor se apropria dessa ferramenta chamada jogo para usar na sua aula de algum tópico específico. Todas essas questões agora estão dentro da trilha da educação. É bastante ampla, mas assim, a gente fez de propósito bastante ampla e aberta para que todo mundo pudesse se enxergar dentro dessa linha, né? Conta um pouco dessa relação acadêmica com o SB Games, porque o SB Games não é uma feira tradicional de games, é uma feira voltada para a indústria. Desenvolve um pouco sobre esse tema. Então, a gente está analisando do ponto de vista do desenvolvedor e ou do artista e ou do especialista, né, como é que se desenvolve esse tipo de ferramenta, dos jogos para a área da educação. Não temos, por exemplo, um olhar do ponto de vista lá do uso, do dia a dia, como é que o professor usou, tá? Então, esses relatos, por exemplo, de como o professor usou, se não usou, qual é a dificuldade que o professor tem de identificar, aí já é uma questão muito mais do ponto de vista da informática da educação. Então, existem outros fóruns que contemplam essa linha. Aqui a gente está pensando na cadeia produtiva, aqui a gente está pensando em como desenvolver melhores ferramentas, como municiar as pessoas dessas ferramentas, tá? Então, um pouco do ponto de vista mais técnico, talvez, entendeu? Da construção e da avaliação desses instrumentos chamados jogos digitais, jogos sérios, jogos educacionais. Como que você vê esse amadurecimento da indústria, como era no passado, como é hoje, a ponto de precisar de um simpósio para juntar essas pessoas? O SB Game já tem bastante tempo, né? Então, acho que independente se está fraca essa relação ou se ela vier a se fortalecer, sempre vai ser necessário ter um evento dessa natureza.
porque às vezes a gente está na academia pesquisando e pode estar perdendo um pouco do viés comercial. E o pessoal às vezes está vendendo, está distribuindo e, opa, o que tem de mais novo, o que tem de mais inovador na área? Então, algum fórum tem que ser construído para juntar públicos, indústria, desenvolvedores, consumidores e os jogadores, usuários finais. E esse fórum é o SB Games no Brasil, na América Latina hoje em dia, é o SB Games que faz essa integração dos artistas ao nível técnico de programação. Então, todo esse ecossistema, esses vários atores se encontram no SB Games na América Latina. É onde realmente todo mundo pode encontrar os outros interlocutores, entendeu? Então, a médio prazo, a longo prazo, nunca vejo que o SB Games vai deixar de ser importante, porque a academia vai estar sempre produzindo, a indústria está sempre produzindo, os consumidores vão estar sempre querendo, mas a gente tem que entender essa relação entre os três. Então, eventos científicos, eventos suportados pelas sociedades fazem esse papel.